A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando então mais um estudo sobre Eliseu e Cristo. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar de um episódio muito interessante da história de Eliseu. É um dos episódios mais tremendos, mais sobrenaturais do que acontece ali na vida desse homem. E todo esse relato está ali no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 24, até o capítulo 7, versículo 20. Vai falar de uma grande fome que existia em Samaria, em Israel, nesse momento. E por que dessa fome? Nessa época, o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele invadiu Israel e cercou Israel. Então, meus irmãos, nessa época, quando a gente vê na Bíblia falando sobre fortificação, o que é uma cidade fortificada? Uma vez que Samaria era uma cidade fortificada. É quando uma cidade está dentro de muros, ela está envolvida por muros, como é o caso de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada. Não é à toa que para Josué entrar com o povo de Israel na cidade de Jericó, o que teve que acontecer antes? As muralhas caírem. Quando as muralhas caem, então ele domina aquela cidade. E é por isso que Salomão vai falar isso. Tal como o homem sem domínio próprio, assim é a cidade sem muros. Porque o muro era a proteção da cidade. Enquanto as portas significava o local de justiça, o local onde os juízes julgavam as pessoas. Então essas duas partes, as muralhas significavam a proteção da cidade e as portas significavam a parte de juízo, de justiça daquela cidade. E a gente vai ver que isso tem um significado interessante. Então, meus irmãos, nesse momento, então, o rei Sírio Ben-Hadad invade Israel, começa a cercar aquela cidade. Então o que o povo faz? Vai para dentro de Samaria, se tranca, vamos dizer assim, tranca então aquela cidade pelas portas e fica ali dentro. Só que o tempo vai passando e o que começa a faltar? Começa a faltar comida, começa a faltar água e o povo tem que sair para pegar isso. Mas se o povo for sair, o que vai acontecer? O exército sírio vai matar aquele povo de Israel. Então, a Bíblia falando sobre isso daí, acontece um episódio interessante. São duas mulheres que elas têm a ideia de comerem seus próprios filhos. Então, duas mulheres, cada uma tem um filho, e a primeira mulher vai e entrega o seu filho, elas comem aquele filho, só que na hora da segunda mulher entregar o seu filho, ela não entrega. Ela ali, como entregar o próprio filho, ela não entrega. E por conta disso, aquela mulher que já tinha entregado o seu filho, ela vai até o rei Jorão, que era o rei de Israel, e chora diante dele e fala: rei, eu quero meu filho de volta. Aquela mulher falou que ia dar o seu filho e não deu, e a fome é muito grande, nós estamos sofrendo. Então o rei, desesperado com aquela situação, vendo aquela fome toda, aquele caos todo acontecendo, ele sendo um rei e totalmente impotente diante daquela situação, diz que ele rasga as suas vestes num sinal de indignação, num sinal de profunda tristeza, de luto, e ele fala que vai matar Eliseu. Aí o que ele faz? Ele vai até onde Eliseu está, ali na sua casa, para matar Eliseu. E nesse caminho, então, Eliseu tem uma revelação do Senhor, uma vez que era um profeta do Senhor, ele ouve os passos de Jorão indo em direção a ele. Só que antes que Jorão chegasse, um mensageiro chega a Eliseu e fala para Eliseu assim: olha só, o rei quer te matar e tudo mais. E Eliseu fala assim: eis que eu ouço o passo daquele homicida, falando de Jorão, mas fica tranquilo, eu sei que a fome está grande, eu sei que está escasso, mas amanhã essa fome vai acabar. E ele fala: amanhã um punhado de farinha, uma medida de cevada vai estar valendo uma peça de prata e essa fome vai acabar. Só que aí Jorão chega com o seu capitão, e o seu capitão era o homem que ele... A Bíblia faz questão de trazer isso. Fala que era o homem que ele se apoiava no braço dele, ele se apoiava no braço daquele homem. E essa ideia que nós temos hoje do seu braço direito é essa ideia de se apoiar sobre o braço direito, aquele homem de confiança. Então Jorão confiava nesse homem, que era o seu braço direito. E esse homem, então, ele vira para Eliseu e fala assim: Eliseu, nem que o Senhor abrisse as comportas dos céus, isso poderia acontecer. Mas é justamente o que isso vai nos remeter. O céu se abrindo e algo descendo para trazer a salvação sobre aquele povo. E é nesse momento, então, que esse relato parece que ele tem uma cisão e passa para a história de 4 leprosos. Fala que esses 4 leprosos estão na porta da cidade. Então eles sabiam que eles iam morrer, porque os leprosos não poderiam viver no meio do povo, como nós falamos no vídeo passado sobre Naamã. E esses homens, então, eles estavam à margem da sociedade, como homens impuros, como homens com pecado. Então eles viram um para o outro e falam assim: olha só, a gente vai morrer de qualquer forma. Então vamos fazer o seguinte: vamos sair da cidade, vamos atravessar essas portas e vamos até o acampamento sírio. Se lá eles nos receberem, nós viveremos. Se eles não receberem, nós morreremos. Pelo menos a gente vai morrer de barriga cheia, vamos comer alguma coisa e morrer, como se fosse assim. Porque a gente vai morrer de qualquer forma.
Só que aí, meus irmãos, eis que acontece uma coisa tremenda. Quando aqueles homens, eles chegam então para começar a caminhar em direção àquele acampamento sírio, diz que os sírios começam a ouvir um estrondo, como se tivessem muitos cavaleiros, muitos cavalos, muitos carros de guerra. E o rei vira para eles e fala assim, será que o rei de Israel alugou os egípcios e os heteus para guerrearem contra nós? Então eles fogem, eles saem correndo dali, deixam tudo para trás com medo do exército israelita chegar, mas eram apenas 4 leprosos caminhando em direção ao acampamento sírio. E meus irmãos, isso nos faz lembrar de algo tremendo na Bíblia. Eles anunciam então o início daquela salvação, o fim daquele cerco. E meus irmãos, antes de nós concluirmos isso, olha o que a Bíblia nos fala em Hebreus. Fala assim, meus irmãos, Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Meus irmãos, se aqueles leprosos não tivessem saído das portas daquela cidade e indo em direção ao acampamento sírio, essa salvação jamais teria chegado para o povo de Israel. Porque o que acontece lá, meus irmãos, é que eles vão até o acampamento dos sírios e chegando ao acampamento dos sírios, não tem ninguém ali. Só tem as roupas, as comidas, os utensílios, tudo deixado para trás. Porque os sírios ouviram um passo de cavaleiros, passos de cavalos, carros de guerra chegando, como se tivesse um grande exército, mas na verdade eram só 4 leprosos. Então aqueles leprosos começam a beber, começam a comer, se deliciam com aquilo ali, né? Mesmo sem entender o que estava acontecendo, mas até que um deles vira para os demais, para os 3, e fala assim, não, isso está errado. E olha o que a Bíblia nos fala no capítulo 7 de 2 Reis, no versículo 9. Ele fala assim, então disseram uns para os outros, não fazemos certo. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobreviverá. Então vamos e o anunciemos no palácio do rei. 4 leprosos que tinham as boas novas, eles vão anunciar ao reino de Israel. Meus irmãos, o que isso nos lembra na Bíblia? O que significa a palavra evangelho? Isso mesmo, meus irmãos, significa boas novas. Esses 4 leprosos estão indo anunciar a salvação dos israelitas para todo o povo de Israel. O que isso nos lembra, meus irmãos? Exatamente, meus irmãos. Lembra os evangelhos. Os evangelhos relatam a história do nosso Salvador. O evangelho traz a salvação de Israel, a salvação do mundo. Ainda que ela tenha vindo dos judeus, ela veio para todos. E é isso que está acontecendo, meus irmãos. Esses leprosos, na figura desses 4 evangelhos, eles voltam com as boas novas, anunciando para todo o povo. Mas para isso, eles tiveram que perecer fora da porta. Eles tiveram que ir até aquele acampamento, assim como Jesus fez, meus irmãos. E, continuando o texto, olha o que a palavra de Deus diz. Por que quando esses homens saem andando em direção ao acampamento sírio, os sírios ouvem um grande estrondo, como se tivesse um grande exército? Olha o que significa o Evangelho. Olha o que Paulo vai falar na carta aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho. Sabe por que ele não se envergonha? Olha o que é o Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Esse é o poder de Deus para salvar. E o poder de Deus é tamanho que aqueles sírios ouviram ele chegando como um grande som, como um grande barulho. Mas não era só isso. Eles tinham que trazer as boas novas, como os evangelistas relatavam. Se hoje nós temos acesso a essas boas novas, foi porque esses 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, anunciaram isso. Eles escreveram isso. E nós temos acesso a essas boas novas de Cristo. E, meus irmãos, é justamente isso que eles anunciam ali, o poder de Deus. E olha o que a palavra diz. Ele escolheu as coisas insignificantes. Todos poderiam esperar a salvação vinda dos céus, poderiam esperar a salvação vinda de um exército, poderiam esperar a salvação vinda até do próprio Eliseu. E Eliseu predisse isso. Mas a salvação foi anunciada nesse momento para aqueles 4 leprosos. Meus irmãos, as boas novas foram anunciadas por aqueles 4 leprosos. E olha o que esses homens eram para a sociedade, seres insignificantes para eles. Para a sociedade eles eram impuros, mas a Bíblia fala isso. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezáveis e as que nada são, para reduzir a nada as que são. O rei Jorão achava que era alguma coisa, achava que aquele seu capitão ele poderia confiar, mas eles nada eram diante do poder de Deus, diante do Evangelho. E isso, meus irmãos, que a Bíblia vai falar em Isaías 53, quando fala exatamente de Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? Por que isso, meus irmãos?
Quando aqueles homens chegam diante do rei, quando eles chegam diante daquele capitão, eles incrédulos, eles não acreditaram na palavra de Eliseu, eles não acreditaram naquelas boas novas, e eles, mesmo sabendo que os leprosos estavam falando daquilo ali, eles mandam então alguém ir até o acampamento dos sírios conferir se isso era real ou não. Eles não acreditaram. E quando eles sabem que aquilo ali é real, que realmente os sírios foram embora, diz que o capitão, aquele capitão que duvidou da palavra de Eliseu, diz que o povo passa pelas portas desesperado para pegar comida, o povo estava faminto, passando uma grande fome. Então diz que o povo atravessa por aquelas portas e pisoteia aquele capitão. E a palavra de Eliseu se cumpre, porque Eliseu tinha falado para aquele homem: teus olhos verão, mas você não comerá. Muitos viram a Cristo, muitos podem ver a Cristo, mas só aqueles que comem do pão do céu, Cristo Jesus, esses têm a vida eterna, esses têm a verdadeira salvação. Mas aqueles que não comem desse pão, aqueles que não entendem a mensagem da cruz, aqueles que não creem no Senhor, esses perecem. E foi justamente o que aconteceu com aquele capitão. Ele não creu. E o rei confiou no braço daquele capitão. O rei confiou naquele capitão. Mas o braço do Senhor não é o braço do homem. O braço estendido do Senhor é a graça de Deus. É Cristo. Quando Esther vai diante do rei Assuero, clamar ao rei Assuero, o estender do cetro do rei Assuero para Esther significa o favor do rei. E o favor do rei foi Cristo. O favor do rei, a graça de Deus é Cristo, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que nos assiste diante das nossas fraquezas, aquele que nos ensinou todas as coisas. Esse é Cristo. E através do seu Espírito, continua a nos ensinar e a nos consolar dia após dia, revelando Cristo ao mundo. E é isso que vai falar a palavra de Deus, então, no livro de Isaías. Continua falando aqui no crédito da nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo. Nesse momento existia uma nova vida para o povo de Israel, existia um renovo, a salvação estava chegando perante ele, e como raiz de uma terra seca, já não tinha mais água, já não tinha mais comida, mas o renovo veio na plenitude dos tempos, quando não tinha voz profética, em 400 anos de silêncio profético, que é o período entre o Velho e o Novo Testamento. Eis que Cristo aparece como a salvação, como rei dos judeus, como homem perfeito, como servo sofredor e, sobretudo, como filho do Deus vivo, que é aquilo que os evangelhos vão falar. Perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Os leprosos não eram as melhores pessoas para anunciar isso, mas foram eles que anunciaram isso. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Eles duvidaram da palavra do Senhor e por isso eles pereceram. Mas aqueles que creram, aqueles que confiaram, aqueles que acreditaram, aqueles que obedeceram, esses obtiveram salvação e vida. E olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, em 2 Coríntios 2, 15 e 6. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Olha que coisa linda. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, ou seja, os que se perdem, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. Eles vieram anunciar para todos. Aqueles que creram, viveram. Aqueles que não creram, morreram. Isso foi o Evangelho, anunciando a Cristo. Aqueles que creram na salvação do mundo, esses se salvaram. Mas aqueles que não creram, esses pereceram e esses perecem. E meus irmãos, olha porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, eles anunciaram, os leprosos falaram, ainda que os israelitas nem tivessem visto. E aqueles que creram, esses foram salvos. E olha que a palavra de Deus vai dizer: temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Isso já prenunciava Cristo. Cristo, o fim das coisas anunciado desde o início, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Essa arca, nós vamos fazer um vídeo só falando sobre a arca de Noé, como isso aponta para Jesus. O fato da arca se revestir de betume. Betume significa o resgate, o preço por uma vida. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É impossível agradar ao Senhor. É impossível nós nos aproximarmos do Senhor, se nós não confiarmos nele, se nós não tivermos fé nisso. E é exatamente isso que está mostrando aqui. Noé não viu. Noé acreditou na palavra do Senhor, mas aqueles que não acreditaram, esses pereceram nas águas do dilúvio. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Coríntios: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Era loucura o rei Jorão acreditar nisso. Eles estavam cercados há dias. Era loucura ele acreditar que os sírios simplesmente tinham saído do seu acampamento porque ouviram o som de alguém. Era loucura, mas o Evangelho é loucura. Mas para quem crê no Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É isso que ele estava fazendo. Aqueles leprosos não poderiam ter nada diante dos homens em relação ao valor.
mas eles traziam as boas novas, eles traziam a salvação sobre o povo de Israel. E é exatamente isso nós terminamos o nosso estudo falando, meus irmãos. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Efésios vai falar para nós calçarmos os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Esses homens escreveram, esses homens relataram a vida de Cristo, a boa nova, a boa notícia de que Cristo viria a esse mundo, habitaria no nosso meio e nos salvaria de todos os nossos pecados. E é isso, meus irmãos. Se aqueles homens puderam ver a salvação sobre eles, foi porque aqueles 4 leprosos saíram das portas, sofreram fora das portas e anunciaram as boas novas. Hoje, nós, servos de Cristo, servos do Senhor, temos a obrigação, temos a responsabilidade de anunciar o evangelho da paz, de anunciar Cristo, a salvação do mundo. Meus irmãos, isso nos traz um ensinamento maravilhoso. Esses 4 leprosos, representando os 4 evangelhos, nos trazem a obrigação e a responsabilidade e o chamado a irmos e pregarmos as boas novas, a salvação do mundo, Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e naquele momento de grande fome apareceu a salvação. E aquele capitão fala, o Senhor poderia abrir as portas dos céus? Será que se o Senhor abrisse as janelas dos céus, poderia a gente obter salvação ainda? Foi exatamente o que Deus fez. Ele abriu a janela dos céus, Cristo desceu dos céus e habitou em nós. E o pão da vida saciou e fartou a todos nós com o pão do céu, Jesus. E acabou com a nossa fome, acabou com o nosso pecado, destruiu toda imundícia e toda impureza. E naquele tempo, Deus acabou com a fome dos israelitas. Isso já anunciava e pré-anunciava o que foi Cristo quando desceu no nosso meio. E hoje, Cristo vive em nós. E nós podemos, meus irmãos, anunciar as boas novas de salvação. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.